Então, gente, bom dia, tá? Hoje eu vou gravar essa aula aqui, né, sobre introdução à ética profissional. A ética, na verdade, né, mas a gente sempre costuma comentar também sobre a ética profissional e a ética na sociedade, né? E aí a gente, nessa primeira aula, já que é um pouco mais sobre introdução, a gente costuma falar também um pouco sobre a questão filosófica, né, da ética e da moral. E das próximas aulas em diante a gente começa a direcionar mais para a questão de bioética, da questão profissional da engenharia de pesca, também o código de ética, né, do CREA, né, do nosso Conselho Regional, que é o Regional de Engenharia e Conselho Regional de Engenharia, né, e Arquitetura, se eu não me engano, e é ele que rege, né, é ele que exerce, né, essa função ética dentro da nossa profissão, né? O código de ética, falando especificamente, né? É ele que determina o código de ética da nossa profissão, tá? Então, pessoal, eu vou tirar aqui a câmera, tá? Para não ficar muito pesado o vídeo, beleza? Mas boa aula aí. E qualquer coisa vocês podem perguntar aí pelo Google Classroom, pelo grupo do WhatsApp, tá certo? Então vou tirar aqui a câmera. Então, pessoal, voltando aqui, né, para a gente falar um pouco mais sobre ética, ela tem a sua origem, né, do grego que significa caráter, né, o ethos, palavra ética, e, e ela é traduzida também para o latim mos, né, que significa costumes. Então, desse ponto de vista filosófico, né, que é onde está inserido de fato as questões éticas e morais da sociedade, do dia a dia, né, a gente sempre vai escutar, ou ouvir, ou ler, né, que a ética ela é uma também chamada de ciência da moral, né, ou filosofia da moral, tá? Então, vocês sempre vão ler, escutar, estudar, né, a ética junto com a moral, tá certo? Vocês sempre vão escutar essas duas palavras juntas, né? Os preceitos e conceitos éticos e preceitos e conceitos, exemplos também, né? Morais, né? E morais, assim como existem também os antiéticos, tá certo? Eles vão estar sempre relacionados, tá? Então, buscando, né, um conceito aqui para vocês de ética, né? Esses autores aí citados, Coerite, Machado e Costa, eles definem a ética como princípios morais que regem os direitos e deveres de cada um de nós, né, de cada cidadão, e que são estabelecidos e aceitos numa época por uma determinada comunidade humana. Então isso quer dizer que esses direitos e deveres, né, eles podem alterar, né, eles podem ser alterados de acordo com o tempo, né, em uma determinada comunidade humana. Então, antigamente uma coisa que era um direito ou um dever, hoje em dia talvez não seja mais, né? Pode ter acontecido de não do ser humano não ter mais esse direito ou esse dever, ou ter trocado alguma coisa do tipo, né? Assim como, né, em determinadas comunidades, determinadas nações ou populações, os cidadãos têm direitos e deveres que são diferentes dos nossos, por exemplo, aqui no Brasil, tá certo, galera? Então, é, a ética, né, ela se ocupa aí com o ser humano e pretende a sua perfeição por meio de estudos dos conflitos entre o bem e o mal, né? Então, outra coisa que vocês vão escutar sempre, né, a questão da ética e da moral, ela está relacionada também com o bem e o mal, né, que o ser humano pratica ou sofre, né? Como a gente mencionou agora, esse bem e o mal eles vão se refletir, né, sobre
o agir humano e suas finalidades, né? Então, só recapitulando para vocês, né, nós temos que a ética e a moral elas sempre vão andar juntas, que são direitos e deveres estabelecidos e aceitos numa determinada sociedade, né, e que vão envolver, né, o agir, né, do ser humano e suas finalidades e interesses relacionados também com a questão do bem e do mal, tá? E aí, essa é uma questão filosófica que a gente pode levar tanto para a sociedade, nossa convivência na sociedade civil geral, como também a nossa convivência profissional, né? Nossa carreira profissional também. A gente não pode deixar de utilizar, né, os preceitos e conceitos éticos e morais profissionais, tá? Então, quando a gente estiver falando ou citando ou filosofando sobre questões de relações sociais, por exemplo, essas, esse estudo das relações sociais ele vai estar mais direcionado e relacionado com a ética, na verdade, a moral, né? Questões morais e imorais. Então, quando a gente estiver filosofando sobre ações, atitudes morais e imorais, eles vão estar mais relacionados com padrões de uma determinada sociedade que vão estabelecer relações sociais, tá? Quando a gente levar essa análise, né, essa observação filosófica, né, para o campo da nossa atuação profissional, da nossa área profissional, aí a gente já vai estar trabalhando e utilizando diretamente, né, as questões relacionadas à ética, né, os códigos de ética, os preceitos definidos nos códigos de ética das profissões, né? Então, não esqueça, quando a gente estiver falando, filosofando sobre relações sociais, esse ato ele vai estar mais relacionado com questões morais e imorais de uma determinada sociedade, de um padrão estabelecido por uma determinada sociedade, tá? Quando a gente levar esse ato de filosofar, né, essa análise, né, essa reflexão filosófica, para nossa profissão, aí sim a gente vai estar relacionando, né, com o agir do ser humano entre o bem e o mal, o certo e o errado, o ético e o antiético profissional. Certo, pessoal? Então, dentro da perspectiva aí filosófica, né, da ética na sociedade, né, eu sempre gosto de citar esse princípio universal aí da responsabilidade social, né? Então todo ser humano, né, todo cidadão é dever dele, né, ter a responsabilidade social, ter essa ética de ter uma responsabilidade social para promover o bem e praticar o bem, tá? Então isso também é chamado de princípio universal da responsabilidade, né? Que você tem essa ética de responsabilidade individual que você vai fazer sempre. Você sempre tem que ter essa responsabilidade de promover as coisas boas, né? Existe também a ética da responsabilidade pública, né? Que é mais está mais interligado, né? O papel e os deveres do Estado, né? Com as pessoas, né? Com a vida das pessoas, com a saúde, né? Com a educação, né? Com a implementação correta de recursos financeiros, de visão para que os recursos atendam à saúde, né, atendam à educação. E a gente tem também a ética de responsabilidade planetária, que é aquele compromisso dos cidadãos frente ao desafio de preservação do meio ambiente, né, de preservação do planeta, que é para que o planeta e todos os recursos naturais, né, que o planeta nos oferece, eles se mantenham, né, se possam ser utilizados aí beneficiem as populações futuras, né, as gerações futuras, tá? Então, dentro dessa perspectiva social, a gente tem essa divisão, né, das responsabilidades éticas e o que a gente sempre cita, né,
é a nossa ética da responsabilidade individual, né? A gente sempre reforça, né, essa ética, né, que é do cidadão, do indivíduo em praticar o bem. E quando a gente leva para a engenharia de pesca, isso quer dizer, né, que essa responsabilidade do engenheiro de pesca é sempre é, praticar o bem para o cliente dele, né? Quando eu chamo de cliente, pode ser um cliente de uma fazenda de peixe, né? Uma fazenda de camarão que você tá dando, que o engenheiro vai estar dando assessoria. Pode ser para um produtor rural que o extensionista de pesca está atendendo, né? Está fazendo uma assistência. Pode ser vocês, alunos, que nós, professores, estamos aqui com essa responsabilidade de contribuir para a formação de vocês, né? Então, nas fábricas também, né? Nas indústrias de processamento, onde você vai ter essa responsabilidade, né? De gerar quando eu digo você agora, estou falando de você, engenheiro e engenheira de pesca. Você vai ter essa responsabilidade de fazer um produto adequado, né, estabelecendo as regras, as normas de higiene, né, beneficiando, fazendo um produto diferenciado, tá? Então, nunca esqueçam aí, né, do princípio da ética de responsabilidade social, né, que é o princípio universal da responsabilidade, né? Então, a ética ela vai guiar, né, o cidadão ou o profissional que vai ter essa responsabilidade que vai ser refletido na forma dele de agir, né? Então a ética ela vai trazer os conceitos, os princípios, né, que vão estabelecer para a gente os referenciais teóricos de responsabilidade que vão direcionar a nossa forma de agir, né? E aí eu volto a repetir que isso é tanto para na questão da sociedade, né, da população, comunidade como um todo, sociedade civil e também falando já, né, dentro da área da profissão, né? Então falando dos dois lados, né, da profissão e do cidadão. Então a questão da ética, pessoal, ela se desenvolveu primeiramente nas áreas médicas, né, nas áreas da saúde. Então a gente tem que diversos exemplos e estudos de caso, né, que foram trabalhados, estudados aí. E esses casos eles foram primeiramente surgindo na área médica e na área da saúde, né? Então, quando a gente fala de bioética, a gente vai observar que bioética era um termo utilizado primeiramente, né, para a área da saúde, né? E a partir de um tempo, né, ela foi estendida para as demais áreas de conhecimento aí, né? Então, primeiramente, a ética ela foi discutida na área médica, na área da saúde, e depois se estendeu aí para as questões das outras áreas de conhecimento e também, né, para a nossa área da engenharia de pesca, né? E aí eu peço que vocês pensem como o que, que vocês acham que o que, quando, né, e por que vocês acham que vocês vão ter que fazer uma análise ética e moral dentro da carreira profissional de vocês ou durante, né? Quais são os exemplos que vocês acham que vocês vão encontrar, né, para você ter uma avaliação do ponto de vista ético dentro da sua profissão, né? Então, a profissão de vocês ela começa agora, né? Quando eu falo profissão, a carreira profissional de vocês, de engenheiros e engenheiras de pesca, ela começa agora na graduação e desde agora vocês vão estar passando, né, por exemplos aí que, que de acordo com como vocês agirem vai formar, né, um referencial teórico é, sobre a ética profissional aí dentro da carreira de vocês, né? Então esses exemplos que vão surgir, alguns vão perceber, outros não, né? Dentro da academia, né?
alguns vão passar por situações, outros não, né? Então, como vocês vão tratar, né? Como vocês vão, a postura que vocês vão apresentar diante dessas situações e exemplos é que vai é, formar aí o referencial teórico de vocês para vocês avaliarem, né? E terem critérios para avaliarem as situações éticas aí que vocês vão passar, né? Que vocês vão observar, tá? Então, a bioética é um termo também muito utilizado, pessoal, dentro do campo da, da ética profissional, né? Principalmente em, em atividades e pesquisas que envolvam animais, né? Que envolvam seres humanos, tá? Experimentos, obtenção de informações, né? Então, ela, a bioética ela vai ser muito utilizada por nós, né, dentro da área da engenharia de pesca também, tá? Até porque a gente trabalha muito, né, sobre com animais, né, experimentos, pesquisas, né? Então, vocês vão ver aí que vocês podem tirar várias informações da bioética para formar o referencial teórico de vocês, que vai direcionar as avaliações e observações, né, de vocês dentro da ética profissional, da atuação da ética profissional na carreira de vocês. Então, a bioética ela também é definida como uma ética global, né, que também tem essa preocupação ética de preservação futura, né, do planeta, tá? Dentre os diversos conceitos que são utilizados para definir a bioética, né? Então, temos alguns princípios utilizados, né, alguns princípios definidos dentro da bioética, primeiramente na saúde, que depois foram e são estendidos para outras áreas, né? Então, existe o princípio da beneficência, né? O princípio da não maleficência, o princípio da autonomia e o princípio da justiça, que inicialmente foram surgidos aí e aplicados na área da saúde, na bioética na área da saúde, que depois foram estendidos para as outras áreas, né? Então, a beneficência, né, ela se confunde um pouco com, ou ela pode ser definida de maneira semelhante ao princípio da responsabilidade social, né, o princípio da responsabilidade universal social de cada ser humano, que é o dever de praticar o bem, de ajudar os outros, né? Tem o princípio da não maleficência, né, que do ponto de vista do engenheiro, engenheira e o cliente, ele vai, o engenheiro no caso tem o dever, né, de fazer algum mal para o cliente ou de utilizar alguma, alguma estratégia, né, alguma artimanha para se beneficiar do cliente, né, sabendo de um possível dano, um possível risco que ele pode sofrer, esse cliente, né? Então, se o engenheiro ele sabe que o cliente vai estar em risco, botando, por exemplo, o negócio dele em risco, ou provavelmente vai acontecer isso devido a um processo errado dentro daquele processo de gerenciamento do cultivo dele, vamos exemplificar assim para vocês enxergarem de melhor maneira, né? Se o engenheiro sabe que vai acontecer alguma coisa errada, ele tem, de acordo com o princípio da não maleficência, ele tem que avisar, né, o seu cliente e preveni-lo, né, contra esse risco e esse prejuízo, né? Mas em alguns momentos, né, o que acontece é, é o contrário, né? O determinado profissional acaba se aproveitando de uma, de uma técnica aplicada inadequadamente, né, para conseguir benefícios aí de interesse próprio, tá? Tem o princípio da autonomia, né, que diz respeito à liberdade, né, do ser humano, né, resguarda a liberdade do ser humano. Claro que
né, que essa liberdade, desde que não seja utilizado para ferir o ser humano, né, seja de qualquer forma, né. Então o princípio da autonomia diz isso, né, que é um respeito à autodeterminação, ao autogoverno, né, o poder de decidir sobre si mesmo do cidadão, desde que não vá interferir ou prejudicar um próximo, tá? E tem também o princípio da justiça, né? Que está mais relacionado à distribuição coerente e adequada, né, de deveres, principalmente de benefícios sociais, né, que são obrigatórios, né, que são direitos, né, do cidadão. Então a ética e a bioética, pessoal, elas vêm trabalhando junto em várias vertentes aí, principalmente no início, né, dessa dobradinha, vamos dizer assim, ela foi utilizada na área da saúde, né, e que depois de um tempo ela foi estendida para outras áreas, né, como a gente mencionou, a área ambiental, que vai regulamentar questões, né, de utilização de fauna, flora, né, para as áreas jurídicas também, né, ela é muito presente, né, a ética e a bioética nas áreas jurídicas, né, sociais, econômicas, principalmente na jurídica, né, que dá um embasamento, né, para as avaliações, né, para as regulamentações das questões éticas profissionais aí. E aí, pessoal, em 2005, né, que a bioética ela passou, né, a ampliar definitivamente a temática, né, de seus estudos para além da área biomédica biotecnológica, né? Então, até 2005, a bioética era mais utilizada na questão e direcionada para a área da saúde, né? Para as áreas médicas, né? A área biomédica biotecnológica, mas a partir de 2005, né, da Declaração Universal da Bioética e dos Direitos Humanos da Unesco, ela passou também, né, a estender o seu caráter pluralista e multi-transdisciplinar, né, para as outras áreas sociais e ambientais, tá? E aí, pessoal, dentro do, do campo de estudo da bioética, né, vocês vão ver que cada caso deve ser estudado individualmente, né? Então chega a ser até contraditório, né? Que a gente diz que tem que, no slide anterior, a gente diz que tem que utilizar uma visão intertransdisciplinar, né? E agora eu digo que tem que estudar cada caso de forma individual. Na verdade, nas avaliações éticas e bioéticas profissionais que vocês vão encontrar aí na carreira de vocês, que vocês vão ter que realizar, vocês vão ter que buscar um equilíbrio entre essas duas coisas que eu falei agora, né? Vocês vão buscar os casos já ocorridos e buscar as informações intertransdisciplinares, né? Como é que vocês vão trazer uma informação, um exemplo de um outro caso para o estudo que você está fazendo, né? Então você vai utilizar essa interatividade com outras ciências, né? Outros casos, outros exemplos, outros estudos e outras áreas. E de maneira paralela você vai ter que realizar um estudo individual de cada caso, cada abordagem, né? E aí a gente vai observar, vocês irão observar que existem situações emergentes e situações persistentes, né? Então temos a bioética de situações emergentes e bioética de situações persistentes. Vocês vão ver quando vocês forem estudar em alguns casos aí que alguns estudos de casos eles vão ser mais fáceis de analisar porque existem exemplos, né, de situações que persistem, situações persistentes, e outros exemplos vão surgir sem ter nenhum tipo de exemplo que você vai poder
buscar uma informação para fazer a sua análise e sua avaliação ética, que são as situações emergentes, tá? Então, a bioética ela requer essas abordagens, né, pluralistas, transdisciplinares, tá? A partir de visões complexas, né, da totalidade concreta que nos cerca e onde vivemos. Então, vocês vão buscar exemplos, né, situações, né, ocorridas, vocês vão buscar o código de ética da profissão de vocês, né, vocês vão buscar a Constituição, né, quando você for fazer alguma avaliação relacionada ao cidadão, quando você for fazer alguma avaliação relacionada à profissão, você vai buscar o seu código de ética da sua profissão, né, e aí você tem que fazer essa abordagem plural, esse estudo, né, plural e transdisciplinar para definir o seu referencial teórico para avaliação, né? Então, pessoal, isso tudo que eu falei já vem ocorrendo, né, nos países de primeiro mundo há certo tempo, tá? Há algum tempo já. Por quê? Porque nos países de primeiro mundo eles têm um desenvolvimento técnico-científico mais acelerado, né? Então, eles têm uma maior quantidade de exemplos e de situações que surgem, né? Situações emergentes ou persistentes, tá? E são situações que vão ser analisadas sobre a ótica da bioética, né? Então, se eles têm uma maior quantidade de situações para analisar, né, de casos para resolver, no ponto de vista bioético, eles vão ter uma maior quantidade de discussão. E isso vai levar, né, esses países a ter uma maior abrangência nessa discussão, nessas situações, né? E aí essas situações elas são classificadas em situações emergentes e situações persistentes, né? Então, situações emergentes, a gente pode citar alguns temas surgidos recentemente que se referem a questões de desenvolvimento biotécnico científico, né? Questões de pesquisas e estudos envolvendo DNA, né? Envolvendo engenharia genética, envolvendo a questão de transgênicos, né? Envolvendo a utilização de biodiesel, né? Que mais, pessoal? Tem várias coisas aí. Deixa eu ver aqui, que eu tenho um exemplo escrito aqui. Então, projeto Genoma, né? Trabalhos de engenharia genética, terapia gênica, transplante de órgãos e tecidos são situações que emergiram, né, ao longo do tempo de acordo com o desenvolvimento científico das nações, né? Seleção e descarte de embriões, né? Clonagem, biossegurança, né? Envolvendo as questões científicas com os experimentos em seres humanos e animais, né? O controle ético disso aí, tá? Então, os países do primeiro mundo geralmente estão à frente nessas discussões aí desses casos, né? Deixa eu voltar aqui. E temos a bioética de situações persistentes, né? Que são casos que continuam, situações que continuam a surgir, mas que já vem persistindo, né? Já vem acontecendo há um bom tempo, né? Desde a antiguidade, vamos dizer assim, né? Então, temas de exclusão social, discriminações, né? De gênero, raça, sexualidade, temas da equidade, né, da universalidade da alocação de recursos, né, alocação e distribuição de recursos econômicos, principalmente em saúde, né, direitos humanos, né, democracia, tá, de um modo geral, questões de eutanásia, né, então principalmente a eutanásia, já falando especificamente
da engenharia de pesca, né, vocês vão se deparar com algumas questões de eutanásia, né, é, de animais dos experimentos de vocês, né, tanto experimentos em laboratório como experimentos em campo, né, pescarias experimentais, atividades de campo. Então a eutanásia, né, de peixes, crustáceos, né, camarão, caranguejos, moluscos, né, vocês vão sempre estar vivenciando isso quando vocês forem estagiar aí, né, praticar e realizar alguns experimentos envolvendo os animais aquáticos, né? E vocês vão ter que estar preparados para praticar a eutanásia de maneira correta, né? E saber, né, o que que rege, qual é a legislação que regulamenta, né, essa eutanásia aí dos organismos aquáticos dentro dos experimentos, tá? Então, pessoal, como consideração final, né, a gente gosta de lembrar da ética de responsabilidade, né, universal, que é o dever de todos, né, é o primeiro e o mais fundamental referencial a ser analisado. Então, nosso objetivo aqui, pessoal, é que vocês consigam formar um referencial teórico sobre ética e moral, que vocês vão utilizar, acessar, né, esse referencial teórico toda vez que vocês precisarem fazer uma análise ou uma observação do ponto de vista ético dentro da profissão de vocês, tá? Então esse é o primeiro, né, e a mais fundamental ponto a ser observado dentro de qualquer reflexão que você vai fazer, né? A ética de responsabilidade universal, tá? Então a bioética, né, ela deve realizar esforços também para melhorar essa avaliação, né, de cada situação conflitiva dentro dos seus aspectos sociais, culturais, né, econômicos e biológicos. Como a gente falou, a ética e a moral elas estão diretamente relacionadas, né, e em alguns locais, né, esses princípios, preceitos e exemplos eles são diferentes, né? Em algumas nações eles são diferentes, tá? Isso se reflete em diferentes aspectos sociais, culturais, principalmente, né? Que vão definir aí, né, critérios éticos e morais dentro de cada sociedade, né? Então, o que vocês têm que ter em mente também, né, é isso, que a bioética ela tenta avaliar cada caso de acordo com os critérios utilizados, os critérios morais e éticos utilizados, né, para definição da ética e da moralidade. E esses critérios são relacionados a aspectos sociais, culturais, né, econômicos e biológicos, principalmente os dois primeiros, tá? E após os anos 90, né, mais especificamente no ano de 2005, a bioética ela passou, né, a ter uma abrangência maior em questões, né, de estudo, questões na área da bioética social e bioética ambiental, né? Ela passou, além não vou utilizar a palavra julgar, né? Ela passou a estabelecer critérios, né, também para avaliação nas áreas da bioética social e da bioética ambiental. Então, qual é a função da ética na engenharia de pesca, por exemplo, pessoal? Eu gosto sempre de perguntar, né, para vocês alunos. Então, dentro da engenharia de pesca, né, se a gente for pensar no princípio universal, né, da responsabilidade, é nosso direito como engenheiro, na verdade é nosso dever como engenheiro e engenheira, né, garantir é, garantir que os recursos naturais e os serviços ambientais naturais eles se mantenham aí para as próximas gerações, né? Então isso envolve o que? A responsabilidade da utilização dos recursos, né? Respeito da preservação, da conservação e o que, que a gente vai fazer para mitigar e diminuir, né, problemas envolvendo, né, a questão ambiental
que possam vir a ameaçar, né, os serviços ambientais que o nosso planeta disponibiliza para a gente, né, que a natureza disponibiliza. E de maneira mais direta, né, é o dever, né, de cada engenheiro e engenheira trabalhar para proteger e conservar, né, a fauna, a flora e o meio ambiente. Beleza, pessoal? Isso aqui, então, geralmente é uma pergunta que eu faço novamente no fim da aula, né, mas a gente já respondeu no início, né? Como é que a gente pode aplicar? Quais exemplos a gente pode pensar aí dos princípios da bioética dentro da área da engenharia de pesca, né? A gente pode avaliar uma situação do ponto de vista da beneficência ou da não maleficência, da autonomia e da justiça dentro da área da engenharia de pesca, dentro da profissão, né? Eu devo utilizar só um, devo utilizar os quatro, né? Isso aí vai depender de cada caso, de cada pessoa, né? Cada profissional. Mas o certo é que não existe um mais correto que o outro, né? Ou não existe um caráter absoluto de cada princípio, né? Nem prioridade de um sobre o outro. O que vocês devem fazer, né? Ter em mente para orientar essa tomada de decisão é utilizar o exemplo que vocês estão analisando, né, dentro dessas quatro visões aí, 2, 3 e 4, para tirar as conclusões de vocês após a sua análise e reflexão, tá? Então você pode utilizar só um, ou os quatro, né, ou dois, ou só três, tá? Para fazer a sua análise e reflexão do ponto de vista ético, certo? E o nosso lugar na sociedade, pessoal, só para a gente relembrar, né, levando em consideração o tema da aula, né, que é o lugar do homem na sociedade, né, é utilizar esses exemplos e noções fundamentais, tá, da ética e da moral, pensando no princípio da responsabilidade universal, tá, para gerar um referencial teórico, prático, científico que vocês vão acessar toda vez que vocês vão analisar alguma situação. Quando eu digo acessar esse referencial teórico, pode ser no computador, né? Pode ser um livro, pode ser uma anotação e pode ser também dentro da cabeça de vocês, né? Após um estudo aí dentro do código de ética, falando do ponto de vista profissional, né? E esse referencial teórico ele vai o quê, né? Ele vai sempre ser utilizado, ele deve ser utilizado para aplicação do bem na sociedade, né? Isso vocês devem utilizar, esses critérios devem ser utilizados desde agora, né? Desde a graduação de vocês, tá? Porque a carreira profissional de vocês já começou, ela começa aqui na graduação, tá? A carreira profissional de vocês, engenheiros e engenheiras de pesca, vocês vão determinar o que vocês vão ser lá na frente, vocês estão começando a determinar agora, tá? Então a gente sempre conversa com vocês nesse sentido, né, de sempre o aluno na graduação tentar sempre praticar o bem, né, sempre praticar o correto aí, tá, pessoal? Aqui tem uma indicação do artigo, né, para vocês lerem. Esse artigo ele fala sobre bioética, afinal, bioética, né? Afinal, o que é isto? Então, uma indicação de leitura, né, base para vocês terem como referencial para a gente debater também, juntamente com outros assuntos, debater no dia da prova, da primeira avaliação, na verdade, prova não, né? Da primeira avaliação que vai ser no dia 9 de abril, tá? Então leiam esse artigo, né? Que ele vai trazer aí, ele traz uma revisão sobre o que é bioética, né? Então ele vai mostrar aí, vai trazer referência, informações sobre a bioética que a gente vai utilizar como base
para o nosso debate no dia da primeira avaliação, que é dia 9 de abril, tá? Então é isso, pessoal. Valeu. Obrigado. Deixa eu ligar aqui a câmera. Verem. Ih, rapaz. Tá, galera? Obrigado. Valeu. Bom estudo, né? Boa semana para todo mundo. E qualquer coisa, a gente está por aqui. É só mandar mensagem, certo? Um abraço e bons estudos.